Meus pais me colocaram para adoção quando eu era criança porque eu era menino. Agora, depois de 20 anos, eles entraram em contato comigo pedindo dinheiro para financiar a educação da minha irmã. Tenho 25 anos e minha história remonta à época em que eu tinha 6 anos. Ou melhor, desde o momento em que nasci. Sou o terceiro e mais jovem filho dos meus pais. Não éramos ricos, mas meus pais ganhavam dinheiro suficiente para criar 3 filhos. Morávamos em uma cidade pequena, em uma casa ancestral, o que nos poupava muitas despesas. Meus avós possuíam uma fazenda que supria uma parte significativa das nossas necessidades alimentares. Meu pai é caminhoneiro e vem para casa a cada 3 ou 4 dias. Minha mãe trabalha como garçonete. Meus pais já tinham 2 filhas quando me conceberam. Eu fui o filho não planejado. E você sabe como são os sentimentos dos pais quando uma criança não planejada aparece. Obviamente, eu não sabia de tudo isso quando era criança, mas à medida que fui crescendo, comecei a entender esses termos em partes e não foi agradável saber que eu não era desejado. Meus pais queriam se livrar de mim, mas o médico aconselhou contra isso porque poderia causar grandes problemas de saúde para minha mãe. Meus pais, especialmente minha mãe, queriam uma menina. A razão dela era muito simples. Ela queria que eu usasse as roupas descartadas das minhas irmãs mais velhas para não ter que comprar roupas novas para mim. Minhas 2 irmãs mais velhas tinham uma diferença de idade de 1 ano, então elas praticamente usavam as mesmas roupas. Era divertido para elas. No entanto, quando eu nasci como menino, meus pais ficaram desapontados. Eles me odiavam profundamente. Eles me vestiam com roupas de meninas e até me mandaram para a escola com o uniforme descartado das minhas irmãs. Foi muito constrangedor para mim quando criança. Embora eu fosse muito pequeno na época, ainda tenho uma lembrança vaga de como eu era intimidado por usar o uniforme de menina e ter cabelo comprido. Se eu reclamasse, só recebia uma surra da minha mãe. Cresci ouvindo nada além de abusos e palavras duras dos meus pais, a maioria das quais eu não entendia na época. Quando comecei a entender, passei a odiar meus pais. Meu pai era um pouco melhor do que minha mãe, mas ele costumava estar fora na maior parte dos dias e era instável. Em alguns dias, achava que ele era neutro entre nós 3, e em outros, ele se comportava tão mal quanto minha mãe, se não pior. Não vou dizer que eu era uma criança santa. Eu costumava me revoltar quando comecei a entender seus preconceitos. Em relação a mim e minhas irmãs, elas sempre tiveram o melhor de tudo e eu ficava com as sobras. Então comecei a ser mal com elas porque, como criança, as considerava responsáveis pela minha infelicidade. Sim, fui punido por minhas ações, às vezes de maneira bastante severa. Eu tinha que fazer meu próprio café da manhã e, em muitas ocasiões, ficava sem jantar. Entendo os apelos de uma criança de 6 anos passando por isso. Houve um incidente que lembro com muita nitidez e acho que foi o divisor de águas na minha vida. Naquele dia, ou naquela semana, não me lembro exatamente, eu estava sendo severamente intimidado no parquinho por me vestir como uma menina. Voltei para casa e descobri que minha mãe tinha trazido algumas roupas novas para minhas irmãs para as festas, e peguei uma tesoura e as cortei em pedaços. Sei que fui malvado e não me orgulho do que fiz, mas estava cansado de ser ridicularizado por causa dos meus pais. Isso veio de um lugar de dor, e não de maldade. Em vez de entender minha dor, meus pais consideraram isso um pecado que merecia a punição mais severa de todas. Eles me colocaram para adoção. Eles esperaram 1 mês, mas não houve interessados, e essa raiva também foi descarregada em mim. Constantemente me diziam o quão inútil eu era e que ninguém queria me ter. Houve momentos em que ouvi minha mãe dizendo eu queria ter feito o teste de gênero. Nunca teria trazido ele ao mundo. É assustador saber que meus pais me odeiam tanto por uma razão que não está sob meu controle. Depois de algum tempo, quando não houve resposta para minha adoção, eles começaram a falar sobre isso com amigos e parentes. Meu pai conhecia alguém na cidade vizinha que tinha uma van de comida com a esposa. Eles eram relativamente mais pobres do que nós, mas queriam um filho. Estavam na casa dos 30 anos e tentavam ter um filho há mais de uma década, mas sem sucesso. Meu pai falou com eles e eles prontamente concordaram em me adotar. Lembro-me do momento em que meu pai deu essa notícia à minha mãe e às minhas irmãs. Eles ficaram felizes e alegres por se livrarem de mim. Meu pai também deu um aviso de que eles eram pobres e que eu talvez nunca pudesse frequentar a escola. Minha mãe revirou os olhos e disse: "Quem se importa? Apenas deixe ele lá amanhã." Eu fiquei ali, imóvel, no canto, segurando a cortina. Não importa o quanto eu odiasse minha família, eu estava com medo e magoado por ter que deixá-los. Tinha lágrimas nos olhos, mas não chorei alto. Eles estavam tão felizes. Aproveitando o momento, eles esqueceram que eu estava lá. Quando meu pai me viu em lágrimas, ele veio, acariciou minhas costas e disse: "Arrume suas coisas, nós vamos amanhã de manhã para sua nova família." Eu chorei alto quando ele disse isso, mas percebi que estavam ignorando meus apelos. Então fui para o meu quarto, arrumei minhas coisas e rezei para que minha nova família fosse menos cruel. No dia seguinte, meu pai me levou para a cidade vizinha. Não me lembro exatamente das emoções que estava sentindo, mas não estava chorando. Talvez eu estivesse apenas anestesiado quando estava saindo de casa e durante toda a viagem. Minha nova família era realmente pobre. Eles tinham uma casinha com um único quarto. Eles tinham reformado o depósito para ser o meu quarto. Não tinha do que reclamar porque, pelo menos, eles fizeram um esforço para me proporcionar um quarto. Eu nunca tive meu próprio quarto ou uma cama. Minhas irmãs tinham uma cama e eu dormia em uma cama de acampamento no canto do quarto delas, com um pequeno armário para minhas coisas. Este quarto era relativamente menor que o nosso, mas,
simples, era aconchegante. Meus novos pais, Mary e John, eram calorosos e amorosos, mas eu vinha de um lar conturbado. Nunca tinha experimentado esse amor. Sim, via meus pais derramando seu amor sobre minhas irmãs, mas nunca sobre mim. Eu costumava duvidar das intenções dos meus novos pais e achava que o amor deles era apenas temporário. Tentava não me apegar a eles porque temia que também me abandonassem. Trauma de infância, você sabe. Demorou muitos meses para eu perceber que eles realmente me amavam e não estavam fingindo. Sim, minha escola foi interrompida naquele ano porque meus pais me mudaram no meio do semestre, mas meus novos pais prometeram me colocar na escola no ano seguinte. Eu testemunhei como eles trabalhavam arduamente para economizar dinheiro para me matricular na escola. Foi então que comecei a amá-los de volta. Minha adoção acabou sendo uma bênção disfarçada. Meus pais biológicos nunca apareceram depois de me mandarem para Mary e John. Honestamente, fiquei aliviado porque, ali, eu era tratado conforme minha identidade original, como um menino. Mary e John eram pessoas muito trabalhadoras. Eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia no food truck. O caminhão ficava localizado bem em frente ao apartamento deles, então eu não ficava sozinho quando eles estavam trabalhando. Eu podia vê-los diretamente pela janela do meu quarto. Eventualmente, comecei a passar meus dias no caminhão, ajudando-os no que podia. Quando fui matriculado na escola, dei o meu máximo. Dediquei tempo aos estudos, mas ajudava nas tarefas sempre que estava livre. Tinha pouco mais de 10 anos quando comecei a ajudar John no caixa. Eu era muito bom em cálculos e aprendi negócios e contabilidade desde muito cedo. Depois do ensino médio, eu queria administrar o negócio deles em tempo integral, mas ambos insistiram que eu completasse minha educação universitária primeiro. Eles financiaram meus estudos com suas economias. Estavam ficando muito velhos e fracos para gerenciar o food truck, e eu queria assumir a responsabilidade da mesma forma que eles assumiram a minha, mas eles garantiram que podiam aguentar por mais alguns anos e que eu deveria ir para a faculdade. Estudei negócios e contabilidade na faculdade porque, no fim das contas, queria ser um empreendedor. O dia da minha formatura foi o mais feliz da minha vida. John e Mary estavam radiantes. Eles até convidaram meus pais biológicos para a cerimônia, mas eles não apareceram. Depois da faculdade, eu queria administrar o food truck e deixar Mary e John se aposentarem, mas eles tinham planejado algo diferente para mim. Eles acumularam boas economias e me entregaram. Fiquei impressionado com o gesto. Ele disse que podiam se sustentar por mais alguns anos, mas não queriam me prender a isso. Eles me deram o dinheiro para iniciar um negócio próprio. Eu não queria desperdiçar seu dinheiro cegamente, então usei meu conhecimento de negócios. Procurei por um pequeno comércio local bem localizado que estava lutando para vender. Propus ao proprietário um modelo de arrendamento com participação nos lucros. Depois de várias rejeições, consegui um. Comecei do zero, renovei o lugar e o cardápio de acordo com os gostos dos millennials e da geração Z e ofereci os melhores serviços aos clientes. As vendas dispararam em um ano e tive um lucro 2 vezes maior que o investimento. 4 anos depois, agora tenho 3 cafés na cidade funcionando com sucesso. Melhorei o apartamento de Mary e John e consegui um lugarzinho para mim. Estava morando com eles até então. Pedi que se desfizessem do food truck e aproveitassem a aposentadoria, mas eles insistiram em continuar para sua felicidade. Quando saí de casa com minha mala, nunca imaginei que me formaria na faculdade, mas aqui estou eu, administrando redes de restaurantes na cidade. Avançando para o mês passado, era um dia comum de trabalho. Estava ocupado no caixa de um dos restaurantes quando vi um rosto familiar. Senti como se tivesse visto um fantasma. Era meu pai biológico. Estava vendo ele depois de quase 2 décadas. Ele parecia pálido e fraco. Ele caminhou com um largo sorriso até o balcão e me abraçou. Havia clientes na loja, então não disse nada e o levei para um canto. O rosto dele trouxe de volta todas as memórias angustiantes da minha infância. Não teria sido capaz de escrever tantos detalhes sobre meu passado se eles não tivessem reaparecido na minha vida. Ele disse que estava tão feliz e orgulhoso de me ver bem-sucedido na vida. Eu não sabia o que dizer. Fiquei ali, imóvel. Ele disse que estava passando por ali e encontrou John, que lhe contou sobre meu empreendimento de sucesso. Ele disse que traria minha mãe no fim de semana. Eu não disse nada e ele foi embora logo depois disso. Após encerrar meu dia, fui até John e disse que não queria encontrar meus pais biológicos, que me abandonaram por ser um menino. Eles sabiam sobre minha infância angustiante. Eu queria fugir e me esconder em algum lugar no fim de semana, mas Mary insistiu que eu perdoasse meus pais e seguisse em frente. Concordei em encontrá-los com a condição de que Mary e John estivessem presentes comigo. Assim, meus pais biológicos chegaram à casa de John. Pensei que pediriam desculpas pelo que fizeram comigo, mas posso dizer que eles não tinham nenhum remorso. Em vez disso, contaram as gentilezas que fizeram por mim. Minha mãe disse que eu deveria ser grato a eles por terem encontrado pais tão bons para mim, que me criaram para ser um indivíduo bem-sucedido. Fiquei chocado ao ouvir isso. Queria revidar, mas Mary segurou minha mão, gesticulando para eu me acalmar. Diplomaticamente, disse que sou abençoado por ter John e Mary como pais. Posso descrever o encontro como constrangedor para mim. No dia seguinte, recebi uma ligação da minha mãe. Não reconheci a voz dela. Como poderia? Era a primeira vez que ela me ligava em 20 anos. Era um pedido de dinheiro. Ela disse que meu pai tinha perdido o emprego fixo e estava trabalhando de forma contratual há anos. Ela também tinha perdido o emprego porque aparentemente nenhum restaurante
que era uma garçonete de 50 anos. Estava difícil para eles se sustentarem. Perguntei quanto ela precisava e ela disse que 20 mil dólares seriam suficientes. Ela tinha pegado esse dinheiro emprestado de amigos nos últimos meses para comprar mantimentos para casa e agora seus amigos estavam pedindo dinheiro de volta e ela não tinha. Desliguei a chamada dizendo que pensaria no assunto e retornaria. O fato é que, por mais que eu os odeie, me sinto mal por saber que estão sendo cobrados por dinheiro. Às vezes sinto que ela está apenas me explorando, mas e se eles realmente precisarem de ajuda? Vou me sentir mal por deixá-los passar por essa humilhação, mesmo que eu tenha o dinheiro. Atualização 1. Obrigado por todos os comentários e elogios. Recebi reações bastante mistas das pessoas sobre ajudar minha mãe com os 20 mil dólares. Então, discuti isso com Mary e John. Mary ficou feliz que eu estava considerando ajudar meus pais, mas também me alertou para ser vigilante. John disse que era meu dinheiro, então a decisão deveria ser minha. Ele também tinha o mesmo medo que eu. E se eles estivessem tentando explorar minhas emoções? Depois de pensar muito sobre isso, concordei em dar essa primeira e última chance aos meus pais biológicos e fiz a transferência para a conta dela. Senti-me bem por poder ajudar minha família, mesmo que eles tenham sido cruéis comigo, mas eu estava errado. Talvez eu devesse dizer que estava certo, porque temia que eles fossem me explorar financeiramente, e de fato estão tentando. Uma semana após enviar o dinheiro, minha mãe me ligou novamente. Respondi com sentimentos mistos. Ela agradeceu pela ajuda e então disse que minhas irmãs queriam me encontrar. Perguntou quando eu poderia ir naquele momento. Realmente senti que minha família me queria de volta. Sei que meus pais erraram comigo quando eu era criança e os odiei por isso, mas nunca odiei minhas irmãs. Talvez, quando criança, eu tenha feito algumas coisas maldosas com elas, mas depois que cresci, nunca as culpei. Não era culpa delas. Às vezes, até pensava que meus pais se livraram de mim porque eram pobres e não porque eram maus. Disse a minha mãe que poderíamos nos encontrar no próximo domingo e que eu poderia dirigir até a casa deles. Ela interrompeu dizendo: por que não nos encontramos em algum lugar fora? Não pensei muito sobre isso e apenas disse porque. Ela respondeu que me mandaria uma mensagem com os detalhes do local e horário em breve. Depois de desligar, senti uma inquietação, tipo, por que ela não queria que eu visitasse a casa? Quero dizer, sim, não importa onde você se encontre, mas ainda assim, você sabe, reencontrar sua família depois de tantos anos, não acha que deveria chamá-los para casa em vez de encontrá-los em um restaurante? De qualquer forma, ela me enviou os detalhes do restaurante e era um dos mais chiques da cidade. Não, pensei muito nisso na hora, porque minha mente estava presa ao fato de que eles não me convidaram para casa. Fui ao restaurante, eles já estavam lá. Minhas irmãs correram para me abraçar. Por um momento, fiquei feliz em vê-las depois de tantos anos. Estava me divertindo colocando o papo em dia com elas, até que o cardápio chegou e elas começaram a pedir comida. Deliberadamente, estavam procurando os pratos mais caros. Quando perguntaram ao meu pai o que ele queria, ele apenas sorriu e disse para pedirem o mais caro. Meu filho é um grande homem agora. Foi tão mesquinho da parte dele dizer isso. Se John ou Mary tivessem dito isso, eu teria ficado orgulhoso, mas vindo dos meus pais biológicos, foi cruel e perverso. Não havia nada que eu pudesse fazer. Fiquei ali, assistindo eles devorarem a comida e esvaziarem minha carteira. Sim, eu paguei a conta também. Tive pensamentos bem selvagens, como desaparecer antes da conta chegar, mas isso seria muito severo para eles. Prometi ali mesmo nunca mais cair na armadilha emocional deles. Fiquei frio pelo resto da noite e aposto que eles não perceberam. Ao sair, eles também não me convidaram para casa. Em vez disso, minha irmã mais velha perguntou: onde vamos jantar na próxima vez? Sorri falsamente e disse: em lugar nenhum, acenando a Deus. Voltei e contei a Mary sobre minha família gananciosa. Ela ficou chocada ao saber disso. Ela é uma mulher muito gentil e independente, e achou tudo isso muito perturbador. Ela me aconselhou a não ser um tolo novamente e também a não pensar muito neles, e a focar na minha vida. Fiz isso. Minhas irmãs me ligaram depois de uma semana ou algo assim, mas não respondi. Minha mãe também me ligou, mas eu não atendi. Faz 2 meses desde então e agora eles pararam de me enviar mensagens ou ligar. Acho que entenderam minha dica de que eu não os queria na minha vida. Atualização 2. Olá a todos. Obrigado por todo o carinho. Como mencionei no meu último post, parei de responder às minhas irmãs e meus pais biológicos porque entendi que eles me queriam apenas pelo dinheiro. Quase 5 meses depois, ontem ela me ligou de novo. Vi o telefone tocando e atendi impulsivamente. Ela começou com uma conversa fiada, perguntando sobre mim e meu trabalho. Parecia tão falso e pretensioso que eu não consegui suportar. Perguntei o que ela queria. Ela respirou fundo e disse que minhas irmãs tiveram que abandonar a faculdade porque meu pai não podia pagar as mensalidades. Então queriam que eu financiasse a educação delas. Eu explodi. Ela pediu para eu me acalmar e disse que elas eram minhas irmãs, minha família, e que eu deveria ajudá-las. Eu estava no trabalho naquele momento e não queria estragar meu dia, então desliguei. Ela me ligou novamente à noite. Ignorei a chamada algumas vezes, mas isso estava me incomodando. Ignorar não era a solução, percebi. Na próxima vez que ela ligou, atendi. Ela perguntou: suas irmãs estão muito animadas para voltar à faculdade, então como vamos fazer? Você vai pagar de uma vez ou por semestre? Ela sugeriu que eu transferisse o valor total para ela e que ela pagaria a mensalidade a cada semestre, para que eu não precisasse me preocupar. Eu fiquei tipo: uau, calma aí, moça, eu não vou fazer
fazer nenhum pagamento. Ela ficou tão surpresa. Não esperava que não fosse uma resposta. Ela perguntou o que eu queria dizer com não querer pagar. Tudo bem, podemos fazer em parcelas também. Repeti que não queria pagar de nenhuma forma. A educação da minha irmã mais velha não é minha responsabilidade, especialmente quando meus pais me abandonaram e nunca verificaram como eu estava. Mesmo agora, vocês estão falando comigo apenas porque querem se aproveitar do meu dinheiro. Ela ficou furiosa e perdeu a cabeça com minhas palavras. Ela disse: não se esqueça de que nós te geramos. O que você é hoje é por nossa causa. Seu pai encontrou um bom guardião para você e agora, quando é sua vez de nos retribuir, você não pode fugir das suas responsabilidades. Suas irmãs e seus pais são sua responsabilidade e você tem que cuidar de todos nós. Tinha muito a dizer, mas estava caindo em ouvidos narcisistas. Então apenas disse: bem, sim, devo muito aos meus pais, que são John e Mary. Eles merecem todo o crédito pelo meu sucesso. E quanto a vocês, não sei quem são. Nenhum dos meus documentos tem o nome de vocês. Nem tenho fotos com vocês. Então acho que não os conheço. Ela começou a me insultar, mas eu disse número errado, moça, e desliguei. Agora, podem me chamar de egoísta, cruel ou o que for, mas não vou gastar meu dinheiro suado com minha suposta família. Eles nunca foram minha família. Eles se livraram de mim quando eu tinha apenas 6 anos. E sim, recebi comentários nas minhas últimas atualizações de que chamo John e Mary pelos nomes e não de mãe e pai. Na verdade, eu os chamo de mãe e pai, não imediatamente depois de chegar a eles, mas quando eles me colocaram na escola, trabalharam duro para prover minhas necessidades e me amaram. Eu me apeguei a eles e os chamei de mãe e pai. Para narrar as coisas aqui, me referi a eles pelos nomes. John e Mary são meus verdadeiros pais, e para meus pais biológicos, não os chamo de nada. Eles não existem para mim. Agora, para a próxima história. História 2. Descobri que minha esposa me traiu com um colega de trabalho que ela conheceu em uma convenção, então expus os dois. Minha esposa e eu nos casamos há cerca de 5 anos. Nós dois nos demos muito bem desde o início e sempre adoramos fazer coisas nerd juntos. Nós dois éramos gamers, amávamos anime e compartilhávamos nosso amor pela cultura nerd um com o outro. Ela significava o mundo para mim e eu sempre achei que as coisas estavam bem. Nós nos apaixonamos muito rápido, cerca de 3 anos antes de nos casarmos. Na verdade, conheci-a em uma convenção e pensei que seríamos uma combinação perfeita. Começamos conversando sobre nosso amor por Legend of Zelda até discutir o capítulo mais recente de One Piece. Algumas pessoas procuram a pessoa certa, seu player 2, seu tudo. Para mim, era ela. Nós nos casamos um pouco rápido e tivemos um casamento muito nerd, onde até incentivamos as pessoas a se fantasiarem. No entanto, não tivemos a chance de ir a convenções devido aos nossos trabalhos e ao quanto elas custam. Raramente tivemos uma oportunidade. No entanto, eu queria tornar nosso aniversário de 5 anos especial. Eu não ganhava muito dinheiro, mas ganhava o suficiente para cuidar dela. Surpreendi-a no aniversário dela, com ingressos para uma das maiores Comic Cons existentes. Era um evento com o qual as pessoas sonhavam em ir. Ela ficou extasiada e eu estava muito animado para ir. Nunca me dei bem com mulheres. Na verdade, eu nunca percebia quando elas realmente gostavam de mim até depois. Só depois dos fatos é que eu percebia. Mesmo com minha esposa, demorei 3 longas conversas no Discord para perceber que ela estava interessada em mim e queria me conhecer melhor. Quando fomos à convenção, as coisas estavam ótimas. Uma garota vestida como a princesa Leia escrava não parava de elogiar meu traje de Stormtrooper que eu montei de última hora. Depois que ela saiu, minha esposa me puxou para o lado, dizendo que aquela garota estava me dando mole. Eu disse a ela que nem tinha percebido. Eu era péssimo em ler as situações, então não captei os sinais. Minha esposa ficou um pouco frustrada, mas continuamos com o nosso dia. Afinal, era uma convenção de 3 dias. Fomos a um encontro e foi então que ele apareceu. Ele estava vestido como Han Solo. Minha esposa, que também estava vestida como a princesa Leia, começou a conversar com ele. Os dois começaram a conversar muito mais, ficando mais próximos. Eu intervim e mencionei que era o marido. O cara disse que era bom me conhecer, mas se recusou a fazer contato visual. Depois que ele saiu, confrontei minha esposa. Ela disse que não havia nada acontecendo e que ele era apenas um cara legal que gostava do meu traje. Ela era a maior fã de Star Wars, então naturalmente, gostava de falar sobre isso. Ignorei, pensando que não era nada. O fim de semana continuou. No dia seguinte, minha esposa acordou doente e exausta. Eu disse que desceria e voltaria mais tarde. Saí, mas uma parte de mim não conseguia esquecer o que aconteceu na noite anterior. Achei que talvez fosse minha própria imaginação. No entanto, minha esposa não estava respondendo minhas mensagens. Ainda tínhamos mais um dia antes do fim da convenção. Comprei algo para dar a ela quando voltasse. Quando me aproximei do quarto, ouvi sons, gemidos e tal. Ignorei, pensando que talvez fosse minha esposa. Quando abri a porta, a vi lá, olhando para mim. Estava claro que ela fez algo. Confrontei-a, mas ela disse que não havia nada. Olhei ao redor tentando encontrar alguém, mas não havia nada. Ignorei. A convenção passou e minha esposa ficou distante. Ela trabalhava horas mais longas e voltava para casa exausta. Perguntei se ela queria assistir a um filme juntos, mas ela me dizia que não, que estava ocupada. Eu não conseguia tirar os gemidos que ouvi enquanto minha esposa tomava banho. Eu vi que as notificações do Discord dela estavam desligadas. Ela nunca desligava essas notificações durante todo o nosso relacionamento, então algo
estava errado. Eu abri o celular dela surpreso que a senha era a mesma e comecei a ler. Elas eram mensagens do cara que ela conheceu no encontro de Star Wars. Ele continuava flertando com ela e eles trocaram fotos. Ele até mencionou que queria fazer um roleplay com ela e ela estava dentro. Eu coloquei o celular com raiva para baixo e fingi que nunca vi nada. Minha esposa me perguntou se tinha algo errado e eu menti dizendo que estava bem. No entanto, não estava bem. Pesquisei como obter um divórcio. Isso seria bastante difícil de oficializar, mas eu queria humilhá-la e mostrar que eu sabia de tudo. Eu contei a ela sobre outra convenção e como não iria poder comparecer a essa, mas ela poderia ir. Nesse momento os olhos dela brilharam um pouco. Mesmo que não estivéssemos juntos, essa era minha parceira, alguém que eu queria estar para sempre e que me jogou fora. Foi um golpe duro, mas eu não podia deixá-la saber. No dia da convenção segui meu plano. Eu pesquisei sobre esse cara, eles trabalhavam bem juntos. Eu fui para a convenção e os encontrei, é claro, bem na frente dos dubladores favoritos dela. Foi aí que meu plano entrou em ação. Eu os observei entrarem na fila e me escondi atrás deles. Eu estava usando uma máscara para esconder meu rosto, mas os observava atentamente. Quando eles se aproximaram, o dublador perguntou a ela como ela estava. Ela puxou o homem mais perto e disse que estava tendo um ótimo dia. Eles trocaram um beijo e foi então que eu fiz meu movimento. Eu me posicionei bem entre eles, tirando a máscara e olhando diretamente para minha esposa. Ela deixou a mão cair e me olhou incrédula. Ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu discuti com ela dizendo que a peguei com ele e que ela me traiu com ele. Ela começou a negar, disse que não era verdade, mas mostrei as mensagens do Discord colocando-as na mesa. Os outros participantes assistiram chocados que eu faria algo assim. No entanto, eu não queria deixar isso passar. Anunciei a todos ali que minha esposa era uma traidora e ela me traiu com esse cara que ela também conheceu na convenção. A celebridade se levantou, disse que precisava de uma pausa e então desapareceu. Os olhos da minha esposa se encheram de lágrimas e ela implorou para que eu a ouvisse. No entanto, eu não pude. Eu disse a ela que ela mentiu para mim, dizendo que ia sozinho. Eu disse a ela que sabia sobre ele se encontrando, sobre as noites até tarde no escritório jogando com as garotas. Um dia, liguei para elas e perguntei. Elas disseram que não ouviram nada sobre uma noite de jogos, pois estavam ocupadas se preparando para as festas. Minha esposa ficou lá constrangida. Ela me disse que queria um relacionamento aberto e pensou em me perguntar. Eu disse a ela que não queria ouvir isso. Ela também ficou chateada por eu ter interferido assim. No entanto, eu sabia que ela tinha errado. Chegamos em casa e peguei minhas coisas. Fui para um hotel. Peguei todas as minhas coisas e entrei em contato com um advogado para que pudéssemos preparar a papelada para ser arquivada. Ela tentou me convencer a ficar e que deveríamos ter um relacionamento aberto. Ela tentou dizer que eu poderia dormir com outras mulheres e ela poderia dormir com homens. Eu nunca quis isso. Eu a queria. Ela era minha jogadora também. Minha tudo. Minhas ações ganharam destaque. Alguém me gravou constrangendo minha esposa e mostrou tudo nas redes sociais. Prossegui com o divórcio e fiquei com a casa e todas as nossas coisas. No entanto, vendi tudo porque não queria ser lembrado das memórias dolorosas do tempo que compartilhamos juntos. Não sei o que aconteceu com minha esposa. A cena nerd sabia de tudo isso e foi uma grande confusão no Twitter e em outros lugares por um tempo. Eventualmente, o chefe dela descobriu por causa do que viram e não tenho certeza se ela ficou ou não. Francamente, não me importo. Minha busca por amor continua, mas não com uma mulher traidora como ela.